Boa noite para todo mundo. Vamos iniciar mais uma aula de educação física preparatória para o Enem. Hoje a gente vai falar sobre o conteúdo de dança. Tá? É um conteúdo que eu tinha muita resistência enquanto professor de trabalhar com os meus alunos, mas acabou que eu me descobri trabalhando dança. E hoje é um dos conteúdos que eu tenho mais prazer e gosto de trabalhar com os meus alunos e de apresentar para vocês. Eu vou deixar essa aula, ela está sendo gravada, depois ela vai ser colocada lá na página do YouTube para vocês. Tá bom, gente? Vamos começar a falar um pouquinho sobre a dança? Eu sempre organizei da seguinte forma: vou colocar a definição e o conceito, uma classificação e depois alguns temas relacionados à dança, tá? Vamos começar fazendo de uma forma um pouquinho diferente. Quando eu falo em dança, qual que é a primeira palavra que vem na cabeça de vocês, gente? Joga aí no chat para mim, por favor, ou fala aí. Abre o microfone aí para a gente. Quando a gente fala em dança, o que vocês pensam? Primeira palavra. Coloca aí para mim no chat, por gentileza. Movimento do corpo. O que mais? Mais alguém? Mais alguma coisa? A gente pensa em corpo, estilo. Isso, no estilo, né? Então, na verdade, a grande dificuldade que eu tinha em entender a dança era justamente porque a gente costuma olhar a dança de acordo com o que a gente tem de vivência sobre a dança. E a minha vivência com a dança era muito ruim, e era muito voltada para a área da educação física. E aí vem muito o que a Maria Alice falou, do movimento do corpo, né? E depois, com o tempo, gente, eu fui descobrir que a dança, ela necessariamente não precisa ter movimento, mas é necessário ter movimento. Que acontece? A dança ela pode ser entendida como expressão por meio de movimentos corporais organizados, a partir de experiências significativas que vão além das palavras e da mímica. Pensando especificamente no conteúdo de educação física, dança é uma sequência de movimentos organizadas dentro do tempo musical de uma música específica. E aí a gente tem vários padrões de dança, tá? Basicamente são três: o ritmo binário, ternário e quaternário. Isso não é importante agora para vocês. Isso não vai cair especificamente no Enem. Mas basicamente é o seguinte: ritmo binário são aquelas músicas de cantiga de roda, que você marca dois tempos, né? Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Ele sempre vai um, dois, um, dois, um, dois, um, dois. Na educação física, dança nada mais é que você colocar um movimento em cada tempo musical. O ritmo ternário, o básico do básico é a valsa, tá? Do ritmo ternário. É a valsa e o rock, mas basicamente é a valsa. Então, quando você coloca uma música de valsa, você vê o ritmo assim: um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três. E o ritmo quaternário são todas as outras músicas em sua maioria, que você conta em quatro tempos musicais. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Para a educação física, especificamente, você colocar um movimento em cada um desses quatro tempos musicais, você está dançando. Só que tem um problema muito grande nessa história. A dança, ela carrega a parte da expressividade e dos sentimentos. Então, não é só você colocar um movimento em cada tempo musical. E eu só fui ter esse entendimento quando eu comecei a estudar a dança olhando para o viés artístico. Então, por exemplo, eu posso colocar uma música aqui agora e em determinado estilo de dança eu fazer esse movimento, mostrar o meu dedo e ficar parado. Isso é dança, porque eu estou passando a minha expressividade e o meu sentimento em cima de mostrar um dedo para a pessoa. A partir do momento que eu entendi isso e vocês entendam isso, fica mais fácil para a gente compreender o fenômeno da dança. Beleza, gente? Tranquilo até aí?
Então, dança nada mais é ótimo, né? São movimentos corporais colocados dentro de um ritmo específico e colocando a expressividade, o estilo que o Francisco falou no início e as suas emoções em cima daquilo ali, tá? Não é basicamente você fazer um movimento, senão fica parecendo aquela musiquinha da dança do quadrado, não sei se vocês lembram. Qualquer coisa depois eu coloco aqui para vocês. Que eram umas pessoas, ficava cantando a música, a pessoa ficava andando dentro de um quadrado. E falava que aquilo é dança. Aquilo é dança? É. Tem expressividade em cima daquilo? Não necessariamente, tá? Como forma de arte, ela é capaz de comunicar e de transmitir valores e sensações estéticas. Cada vez que se dança, se envolvem sujeitos, contextos sociais, emoções, percepções e ideias diferentes. Por isso, cada movimento se produz uma obra singular, que não se repete. Ou seja, a gente pode copiar uma coreografia que a gente pegue na internet, por exemplo. Cada pessoa vai colocar a sua expressividade e essa coreografia ela vai ter um sentimento diferente para cada um. Nesse sentido, a dança ela é singular para cada pessoa. Beleza, gente? Tranquilo? Então, essa é a definição de dança. Alguém? Alguma dúvida, gente? Pode ir? Vamos embora. Pode seguir, professor. Então, vamos embora. A dança é movimento. Contudo, movimento não é fundamentalmente dança. A diferença da dança e do movimento é que a primeira ultrapassa o segundo, ou seja, a dança ela ultrapassa somente a questão do movimento, tá? E ela caminha sempre para um plano poético das ações corporais. É o que eu estava falando com vocês da expressividade, do sentimento que está colocado ali dentro de cada uma das danças. E isso, gente, pode ser em cada tipo de dança, por mais estranho que seja, tá? Corporalmente, a dança envolve os seguintes aspectos, isso é importante vocês saberem. O movimento corporal, música, mesmo que não necessariamente essa música esteja tocando, tá? Mas dentro da mente da pessoa que está realizando o movimento da dança, tem uma música, minimamente o tempo musical marcado ali, ritmo e expressão corporal, tá? Então, vamos lá. Aí agora a gente vai falar um pouquinho da classificação de cada dança, e em vez de eu colocar o conceito aqui para vocês verem, eu vou colocar um pouquinho de cada dança, tá? Esses slides aqui, daqui a pouquinho, assim que terminar a nossa aula, fica lá no Drive para vocês, tá? Então, vamos lá. A primeira dança que eu quero mostrar para vocês é a dança de salão. A dança de salão, gente, deixa eu só achar ela aqui. Acho que é essa aqui. Eu peguei um trecho de um filme, eu não me lembro o nome do filme corretamente, mas o filme é bom pra caramba. Vale a pena vocês assistirem. Quem não assistiu, vale a pena assistir. Acho que é Dança Comigo, se não me engano. Vem dançar, alguma coisa assim. A dança de salão, deixa eu só baixar um pouquinho a dança de salão, ela é caracterizada basicamente por uma dança feita entre casais, tá? Isso na sua origem, na sua gênese, tá? Então, toda a dança de salão, ela vai ter uma dama que é conduzida por um cavalheiro. Daqui a pouquinho a gente vai discutir isso com um pouco mais de calma, tá? Ela era considerada ela era chamada de dança social, porque ela era o único momento de interação social entre as pessoas lá na sua gênese. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco disso, tá? O termo dança de salão é porque ele era feito nos salões imperiais monárquicos lá no período das monarquias, lá na Idade Média e tudo mais, tá? Existem vários tipos, tá? O tango, o forró, o samba. Esse filme é bom, é muito bom mesmo. Muito interessante, vale a pena vocês assistirem. E ela tem como característica a interação entre duas pessoas. E aí, gente, o que acontece? Conforme eu estava falando com vocês, deixa eu baixar um pouquinho aqui. O que acontece? A dança de salão que foi criada, ela foi criada com o objetivo de ter uma espécie de interação entre um homem e uma mulher
lá na Europa, na era medieval. Era a única forma de ter um contato físico mínimo em sociedade, naquele período, tá? E aí ela acabou se tornando uma coisa classuda, porque era somente para as classes dominantes no período, etc, etc. Hoje em dia, essa definição de ter um homem que conduz a mulher na dança e tudo mais, ela já é um pouco superada, tá? A gente costuma dizer na dança de salão, a gente é ótimo, né? Falando o professor de dança de salão. Sou péssimo nisso, gente. Mas a gente costuma dizer que tem o condutor e o conduzido, que necessariamente não precisa ser um homem o condutor e uma mulher o conduzido. Tá? Isso aí vai depender um pouco da habilidade e do sentimento que cada um vai ter ali dentro da dança de salão. Beleza, gente? Tranquilo sobre a dança de salão? Tranquilo. Alguma dúvida? Depois a gente vai falar da valsa em específico, um pouquinho mais pra frente, tá? Assistam esse filme, é muito legal quem não assistiu. É muito maneiro. Bom, dança de salão basicamente é isso, tá? A segunda categoria de dança que a gente tem são as danças da cultura popular ou danças folclóricas. E aí agora vocês vão ver o melhor dançarino de frevo do mundo. Peraí que deu um probleminha aqui, peraí. Eu não vou conseguir compartilhar. Vocês vão ver o maior dançarino de frevo do mundo. As danças folclóricas, galera, ou as danças... Pronto, peraí. Deixa eu ver o que eu arrumei aqui. Esse foi um videozinho que eu fiz para os meus aluninhos da minha escola. Peraí, deixa eu voltar aqui. Da cultura popular, danças folclóricas, elas são danças que têm uma da cultura de uma determinada população, de determinado grupo social, especificamente o povo, né? Aquelas classes sociais que normalmente são subjugadas à questão da cultura, né? Então, no caso do nosso país, a gente vai ter o frevo, carimbó, catira, chula, samba, o que mais? Chachado, vaneirão, etc, etc, tá? Cada dança, ela vai carregar em si, cada uma das danças da cultura popular ou dança folclórica, ela vai carregar em si um elemento da cultura daquele país em determinado momento histórico. Então, por exemplo, o frevo, o nome frevo, ele vem da palavra frevança, que nada mais é que parece que o chão está pegando fogo. Ele foi criado no Carnaval, no Nordeste, lá em Olinda principalmente, por uma banda da Polícia Militar. Por isso os instrumentos utilizados ao cantar o frevo, ao tocar o frevo, são elementos de banda mesmo, de banda marcial, etc, etc. Tá? Então, esses são as danças da cultura popular, ou também conhecido como danças folclóricas ou danças típicas, né? Beleza, gente? Gostaram aí de ver a minha coreografia de frevo? Beleza, gente? Tá todo mundo vivo aí? Beleza, professor? Não, é porque o meu computador costuma dar umas travadas meio monstro, que eu não tô... Peraí, deixa eu só ajeitar aqui a casa. Pronto. A próxima categoria de dança nossa são as danças circulares, tá? As danças circulares são danças também de origem popular, ancestral, tá? Elas representam elementos de outros povos, por exemplo, dos povos originários. Elas têm como característica principal danças efetuadas em círculo, tá? E trazem consigo elementos desses povos ancestrais, tá?
Por exemplo, essa dança que o comercial cortou, não vai deixar a gente ver, é uma dança que simboliza o sol, tá? É uma dança dos povos celtas. Ela representa a saudação ao sol, tá? É uma dança também folclórica, podemos dizer assim, mas ela tem como principal característica ser dançada de forma em círculo, tá? Essa é a principal diferença. Daí o nome danças circulares. Beleza, gente? E aí, por exemplo, as danças circulares dos povos originários, dos povos daqui do Brasil, etc., etc., também tem essa característica. Tá? Então, gravar sempre assim, a dança de salão é uma dança feita em casal, que foi criada na Europa. As danças folclóricas são danças que carregam os elementos da cultura popular de um determinado país, né? No caso do nosso país aqui, quadrilha, etc., etc., e tem ao redor do mundo. As danças circulares são danças feitas em círculo, que têm em si elementos da cultura de cada país, basicamente dos povos originários de cada cultura, e depois a gente vai ter as danças urbanas, que são danças mais modernas, podemos dizer assim, e elas têm como principal característica. Peraí, deixa eu dar o play primeiro aqui. Elas serem. Peraí, deixa eu colocar primeiro. Pronto. Essa aqui nem precisa colocar o áudio, não. Porque o cara está narrando cada um dos passos aqui. As danças. As danças elas sempre as né, da década de 50, 60, 70, e elas representam basicamente os elementos de contestação social das comunidades urbanas das décadas que foram inventadas. Né? Então a gente vai ter o hip hop, o funk, o pop, o K-pop agora, mais moderno, né? E aí a gente tem os principais personagens, né? No caso do funk, a gente tem o James Brown, que é o pai do funk, tem um videozinho dele aqui que eu vou mostrar para vocês. E do caso do hip hop, o África Bambata, que é o precursor, podemos dizer assim, até o inventor do hip hop. Deixa eu fazer uma perguntinha para vocês. Vocês conhecem o James Brown? Sabe quem é essa pessoa? Alguém conhece? Já ouviu falar? Não? Ninguém? A Tainá falou que conhece o James Brown. O James Brown, ele é considerado o pai do funk. O que ele fez, na verdade? Ele pegou o rock and roll do Elvis Presley e colocou uma batida um pouco mais alegre, vamos dizer assim, e introduziu alguns passos. Tem uma característica muito importante na música do James Brown que fez o funk surgir, que uma pegada mais irônica nas suas músicas, nas suas letras. O hip hop tem uma conotação mais de contestação social. Tá? A gente vai falar do hip hop em separado daqui a pouco. Eu quis falar do funk pelo seguinte, deixa eu colocar o James Brown dançando para vocês. E aí surpreendeu muito o mundo quando veio esse senhor aí, e começou a dançar dessa forma no palco durante as apresentações de música. O funk, ele foi trazido para o Brasil pelo Tony Tornado, um ator da Globo, o pessoal mais antigo vai lembrar quem que é. E aí tornou o sucesso que tem aqui no Brasil, né? Principalmente nas periferias, né? E aí cabe a gente começar a nossa discussão dos temas a respeito da dança. Antes da gente ir para esse ponto, alguma dúvida, gente? Alguma questão, alguma colocação? Tá tranquilo?
Tranquilo, professor. Tá tranquilo? Tranquilo, gente? Então a gente tem essa classificação de dança, tem outras classificações, mas eu quis trazer essa que traz um viés mais cultural. E aí agora a gente vai falar um pouquinho sobre alguns temas relacionados à dança como um todo, tá? O primeiro tema que eu queria falar com você. Ah, desculpa. E tem também a dança educativa ou a dança criativa, que são métodos criados para poder se ensinar dança, principalmente a parte da expressão corporal, tá? Porque a parte da coordenação motora, do ritmo, da movimentação, vamos dizer assim, é mais fácil de se ensinar do que a parte da expressividade, de liberação de emoções, etc, etc. Então, tem uma abordagem específica para isso, que é a dança criativa ou a dança educativa, tá? E aí, gente, eu queria conversar com vocês algumas questões com relação à dança, que eu coloquei aqui, que são as construções sociais através da dança, tá? Que acontece? Quando a gente vê um casal dançando, né? No caso lá daquela dança do, do tango, né? A primeira apresentação que eu mostrei para vocês. A gente olha, acha muito bonito, acha muito legal, mas a gente não consegue perceber o quanto de subjetividade, o quanto de cultura que está carregado naqueles passos ali que são feitos. Só para vocês terem uma ideia, o tango, quando ele foi criado na Argentina, ele era dançado exclusivamente por homens, pelos estivadores dos portos lá na Argentina. Então, ele era uma dança feita por homens, um homem com outro homem fazendo uma dança de salão. E aí acabou que acontece? Quando isso foi institucionalizado, foi trazido as mulheres para o lado deles, né, para essa dança em específica, ela carregou ali toda aquela questão da sedução, da conquista, etc, etc. Mas cada singularidade que tem na dança, no tango ali, ele carrega toda essa cultura em cima dele, tá? E não é só uma questão estética. Só para vocês terem uma ideia, cada dança de salão, ela tem um passo característico, né? Então, a valsa, ela tem o seu passo, o frevo não, o forró, a salsa, enfim, cada dança de salão lá tem seu passo característico. O tango, ele tem 4 passos básicos. Então, se na valsa você faz anda para o lado, volta, anda para o outro e volta, no tango você tem 8 passos. Tem que andar para frente, para o lado, cruzar a perna e voltar. Isso só no passo básico. Então, quando a gente olha e acha aquilo muito bonito, né, a apresentação, a gente tem que levar em consideração também todo esse aspecto histórico e cultural que está sendo carregado ali, tá? E aí, eu vou começar falando com vocês a respeito da valsa. Eu vou colocar o vídeo da valsa aqui. Peguei um vídeo de uma valsa vienense bem, bem valsa mesmo, sabe? Aquela bem bonita. Bonita modo de dizer, né? Eu queria que vocês percebessem, eu queria que vocês assistissem essa valsa. Deixa eu dar o play nela aqui. Prestem atenção nessa valsa, daqui a pouquinho eu vou fazer umas perguntas para vocês.
Então, pessoal, Parece que travou aí, professor. Pessoas estão montando. perdão, gente, eu fechei a minha aula. Perdão, tá todo mundo vivo? Desculpa. Tá todo mundo aí? Voltando, gente, o que vocês acharam daquela apresentação de valsa? Pensando na parte estética, assim, é uma dança bonita, classuda. O que vocês acharam daquela apresentaçãozinha lá de valsa? Bem elegante, isso. Mais elegante, pois é. O que mais? Ficamos no elegante? Então, gente, se eu contar para vocês que aquela valsa, que é a dança clássica da dança de salão, né? É a mãe da dança de salão. Se eu contar para vocês que quando essa dança foi inventada, ela era mais proibida que o funk mais proibidão que a gente ouve hoje em dia. O que vocês acham disso? Isso, parece que saiu de um filme de época. É bem antigão, né? Bem classudo mesmo, né? Bem assim. O que acontece, gente? A valsa, quando ela foi criada, ela tinha uma característica de ser uma dança. Isso, orgulho e preconceito. É bem esse estilão mesmo, né? A valsa, gente, quando ela foi criada, ela foi meio que proibida pela sociedade tradicional da época, porque ela tinha a questão que o homem encostava a mão na mulher, mão na mão, tá? Então, se vocês pararem para perceber a dança, a valsa ela é bem afastada o homem da mulher, né? Ele não tem aquela aproximação. O conduzido e o condutor, eles são bem distantes um do outro. Isso, para o século XVII, século XVIII, era um absurdo um homem encostar a mão na mulher, né? Assim, encostar mão com mão. A família tradicional da época achava aquilo um absurdo, né? Então, assim, para você fazer uma dança de valsa no salão imperial, né, do que seja, você tinha que praticamente assinar um termo de compromisso que você ia casar com a pessoa no outro dia, entendeu? E hoje em dia a valsa é considerada uma dança clássica, né? Assim, para o pessoal que mantém determinados paradigmas culturais, vamos dizer assim, né? A valsa é a dança do respeito e o funk é a dança proibida, né? Vamos dizer assim. Pode falar, Tainá. Naquele filme Orgulho e Preconceito, é mais ou menos nessa base aí, porque pode ver que quando a Catherine e o Darcy estão dançando, eles não encostam nem a mão. É Isso, de longe, sabe? E isso, mesmo no final, quando eles ficam juntos, eles não podem nem se beijar nem nada. isso. É isso mesmo. E aí, gente, a evolução da dança de salão, ela se deu muito de acordo com os períodos históricos de cada momento. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês agora. Deixa eu ver se eu acho aqui. Sabe aquelas apresentações de rock dos anos 60, dos anos 70? Não sei se vocês já viram. Deixa eu ver se eu acho aqui uma apresentação legal de. É chamado de rock soltinho. Deixa eu ver se eu consigo carregar aqui para vocês. O que acontece? Com o passar dos tempos, cada dança de salão que foi criada, que foi desenvolvida, ela foi retratando cada um desses períodos históricos. Então, por exemplo, se a valsa
ela tinha todo esse não encostar. O Soltinho, que é uma apresentação do rock dos anos 60, eu não vou achar. Ela tem toda uma questão do pegar, do soltar, do agarrar, do puxar, de levantar, etc, etc. Tá? Então, assim, tomar cuidado, prestar bastante atenção com relação a isso, tá? O forró, por exemplo, que é uma dança de salão brasileira, né? Ela é mais encostada, porque a cultura do nosso país, no momento com que ela foi criada, permitia essa aproximação. E aí a gente entra na discussão se o forró foi criado pelos norte-americanos, e aí é o for all, que é para todos, ou se o forró vem da palavra forró-bodó, fica aí a critério de cada um, tá? Mas tomar cuidado com isso, tá, gente? A dança, ela representa os momentos históricos de cada período com que ela foi criada, que ela foi desenvolvida, né? E aí, basicamente, a dança de salão, inclusive, tem essa questão do que eu comentei já com vocês, do homem conduzir a mulher, né? Assim, o homem tem que ser aquele que conduz a mulher sem rumo, sem destino. Hoje em dia já se pensa de uma forma diferente, né? Ter o condutor e a pessoa que conduz, tá? E aí, independente de ser um homem ou uma mulher, etc. Mas o condutor tem passos específicos e o conduzente tem passos específicos que são diferentes um do outro. Beleza, gente? Tranquilo? Tranquilo essa parte da dança de salão? Deu para entender esse contexto histórico, tudo que eu falei aí com vocês? Beleza? Beleza. Vou entender que o silêncio de vocês quer dizer que sim. Aí agora a gente vai para o outro extremo, tá? A gente vai falar de danças, de movimentos que levam em consideração o contexto histórico e principalmente o contexto de contestação social. A gente vai falar um pouquinho do hip hop, tá? O hip hop ele foi criado nos Estados Unidos na década de 60, 70, tá? Basicamente como um movimento de protesto da segregação racial que ocorria no mundo inteiro e nos Estados Unidos, tá? Que acontecia? Os negros, naquele momento, eles não podiam conviver nos mesmos espaços que as pessoas brancas, né? Inclusive tinha, por exemplo, se tivesse uma pessoa negra sentada num ônibus e entrasse uma pessoa branca, o negro era obrigado a levantar para o branco poder sentar. E aí teve uma história que uma pessoa negra não quis se levantar, ela foi agredida pelos brancos, e os negros dos Estados Unidos ficaram andando a pé, tipo assim, por um tempão, como base de protesto. E aí tem todo o movimento de protesto, vocês vão ver isso com mais propriedade nas aulas de história, né? Tem lá a história do Malcolm X, do Martin Luther King, etc, etc. E o hip hop, ele veio como dentro dessa pegada, dentro desse movimento, e agregando vários estilos de representações artísticas, além somente da dança, tá? Então, ela foi criada na década de 70, nos subúrbios dos Estados Unidos, pelo África Bambata, tá? Igual eu falei aqui com vocês, ele se atrela às discussões dos embates ideológicos lá dos Estados Unidos, a segregação racial, etc, etc. E aí o hip hop ele tem 4 elementos, tá, gente? O break, que é a representação da dança, tá? Que foi aquele videozinho que a gente viu, que tem os passos específicos. Vou aprofundar um pouquinho na parte do break. O break, ele representa... O break quer dizer quebrada. Então, basicamente, você faz o movimento na quebrada da música, que é o rap, tá? Que é a batida. A Maria Antônia escreveu aqui que esse caso do acento é o da Rosa Parks. É sim. E assim, além da Rosa Parks, tem aquela história da menininha que foi a primeira, uma menininha de 5, 6 aninhos de idade que queria estudar numa escola para os brancos, que tinha todo um aparato de segurança, tiveram um monte de homem engravatado querendo tirar ela da escola, etc, etc. Mas voltando ao break aqui. O break dance é a dança que você faz a batida do rap, tá? E do DJ lá. O DJ faz a batida
E o break é feito na quebrada da música criada pelo DJ e pelo rap. E tem uma coisa muito interessante no break, que a grande maioria dos passos do break, ele representa vários momentos históricos específicos. Tem um passo específico que é o moinho de vento, que é quando o b-boy ou a big girl, ele roda de cabeça para baixo e roda as pernas. Aquele passo em específico, ele representa a chegada dos helicópteros na Guerra do Vietnã, trazendo as pessoas mortas lá na Guerra do Vietnã. O passo básico do break, parece que a pessoa está mancando, é porque grande parte dos soldados norte-americanos que foram para a Guerra do Vietnã voltaram amputados. Então, eles andam. O passo básico é daquele jeito por representar esse momento de contestação. Era a forma artística de se contestar um momento social. Tá? Então, cada um dos passos do break dance, ele tem essas características. Tá? Tem um passinho do robô, que é o locking, que ele quer justamente representar a mecanização do ser humano. É muito interessante, gente. Voltando lá naquela discussão que a gente estava fazendo no início, né? Cada passo de cada dança, ele representa um momento histórico, tá? E aí você tem o rap, que é a letra da música, tá? E aí a gente tem vários representantes do rap aí, brasileiro, internacional, né? Tem o DJ, que é a batida da música, tá? E o grafite, que é a representação artística gráfica, tá? Que são as tags, as assinaturas, que aí a gente tem que tomar cuidado, porque existe o grafite enquanto movimento artístico e a pichação enquanto movimento de depredação de espaços públicos, etc. Só abrindo um parêntese aqui sobre essa questão do hip hop, todo tipo de cultura que vem das camadas mais populares, normalmente eles são taxados como subcultura ou como marginalizados, né? E isso também acontece com o hip hop, né? Quando você vê uma pessoa cantando um rap, normalmente a família tradicional brasileira torce o nariz e fala que aquilo é vandalismo, ou que aquilo não é cultura, porque ali tem palavrão, tem isso, tem aquilo. Na verdade, não, né? É a cultura de um grupo específico que sempre foi negada essa cultura pela classe dominante. Pode falar, Tainá. Então, eu danço desde novinha, né? Uhum. Só que no início eu fazia balé clássico. No início, assim, eu comecei com 3 balé clássico. Quando eu fui crescendo, eu fui desenvolvendo gosto por vários tipos de dança. E um deles foi danças urbanas, né? Dança de rua. No início, a minha mãe não queria de jeito nenhum. De jeito nenhum. Ela arrumou tudo quanto é motivo para não deixar eu ir. Eu acompanhava o meu primo, ela não gostava de jeito nenhum. Até que eu acho que ela viu a primeira apresentação. Foi quando ela começou a pegar gosto, né? Que ela viu que eu gostava. Mas de início, nossa, ela não estava de jeito nenhum quando eu dançava dança de rua. É meio por aí, né, Tainá? Porque, assim, a gente vive numa cultura em que a gente é massacrado, em que a cultura popular ela é muito massacrada por uma cultura dita erudita, né? Então, assim, fazendo a nossa comparação na dança aqui, a valsa pode, porque a valsa vamos dizer assim, é erudito. O hip hop não pode, porque o hip hop é popular. E aí o que é popular, ele é jogado para escanteio, né? Assim, não tem o mesmo valor. E isso é uma briga ideológica, né? Na verdade, é uma briga de quem é dono dos meios de produção e principalmente dono dessa apropriação da cultura e massacra a cultura daqueles que são subjugados. Beleza, gente? Tô parecendo professor de sociologia agora, né? Filosofia, etc, etc. Mas, assim, é para vocês entenderem que a dança é mais do que uma série de movimentos, né? Que tudo isso está atrelado, sim. Tá? E desculpa pelo meu momento sociólogo aqui. Mas, enfim, tranquilo, gente, essa parte? Podemos ir? E aí, gente, tem uma questão muito complicada, porque é o seguinte, a gente está falando do hip hop e do funk enquanto movimentos de contestação
através da dança, através de várias representações artísticas de grupos sociais específicos, né? De grupos sociais que normalmente são relegados e subjugados. E aí, o que acontece? Costumam, em determinados momentos, que a classe dominante ela se apropria disso, ressignifica isso e vende enquanto mercadoria. Só que quando ela faz esse movimento, ela tira todo o contexto social em cima dessas representações artísticas, né? Foi o que eu coloquei aqui agora nesse slide. A gente tem um movimento do rap, principalmente nos Estados Unidos, onde ele é vendido como mercadoria. E quando ele é vendido como mercadoria, ele perde seu sentido, né? E aí a gente lembra de determinados rappers, por exemplo, 50 Cent, Snoop Dogg, me ajuda aí, gente, Ja Rule, como é que chama o marido da Beyoncé lá? Como é que chama? Jay-Z, né? Que eles eram de um movimento de contestação social, e aí, para eles ganham o mercado, mas aí a mercadoria deles são, como é que eu posso dizer, desvalorizada, de essência, de conteúdo. Pode falar, Tainá. Tem um grupo que é os Notórios. Eles, assim, né, falam bastante de ostentação, mas fora isso criticam bastante também o Estado, sabe? Acho que eles fizeram um grupo, eles viviam muito com o Big, sabe? Uhum. Então, só que aí juntou o Usher, o Nelly, o pessoal da B2K, foi juntando vários, sabe, rappers e viraram um grupo só. Que falam sobre tudo, sabe? Acho que foi até depois que o Big morreu também, pra honrar, colocaram algumas letras das músicas deles também, Isso. sabe? Então, essa é a grande questão, porque assim, como que a classe dominante faz para desvalorizar a cultura do povo? Eles tiram o sentido daquilo. Então, por exemplo, quando você, igual eu coloquei aqui, né? Que eles são grupos onde são rappers que pregam a violência, acabam adotando atitudes machistas, né? De hostilidade, divulgarização da figura feminina, etc, etc. Isso é uma forma de desvalorizar a cultura feita pelo povo. Vira e fala lá, ó, tá vendo? É essa cultura que o povo não tem aí, ó. Olha lá, ó. A mulher vulgarizada, olha lá, ele fala de violência, olha lá, tá fazendo apologia à droga, etc, etc. Mas isso, na verdade, é um movimento feito pelo detentor dos meios de produção, né? Porque tem o dinheiro. Ó, meu filho, você quer ganhar dinheiro? Beleza, eu te pago 500 mil reais, mas você vai cantar um rap aí falando sobre droga. Entendeu? É esse o movimento, né? E acaba que alguns acabam aceitando isso por questões objetivas mesmo, né? Assim, pô, preciso de dinheiro, né? E se a gente parar para pensar também mais um pouquinho, falando especificamente do rap, o rap de contestação, ele não faz tanto sucesso na mídia tradicional, né? Assim, fazendo uma analogia, tipo assim, o Gabriel Pensador, que não tem uma contestação tão grande, ele aparecia muito mais na televisão, por exemplo, que o Emicida, que tinha um rap muito mais de contestação. Deu para entender isso, gente, que eu estou falando? Ou ficou um pouco embolado? Manda um sinal de fumaça aí se alguém não entendeu, por favor. Todo mundo entendeu, vou entender que sim. Beleza, beleza. Hoje em dia, a gente tem um movimento hip hop bem organizado, tá? Bem sistematizado, que faz todo o movimento de contestação social, que tem essa crítica que a gente está fazendo aqui, etc, etc. Né? No Brasil, a gente tem o Emicida, que agora tem um estúdio, agora não, já tem um tempo, né? Ele tem um estúdio onde ele lança os rappers que têm potencial, que fazem esse movimento de contestação social, etc, etc. Beleza, gente? E aí a gente vai falar um pouquinho do funk. A origem dele, a gente comentou aqui, do James Brown, do rock, etc, etc. Só que a principal característica do funk em oposição ao hip, não em oposição, mas em complementação ao hip hop, é que o funk ele
sempre teve um tom mais satírico. Ele sempre teve um tom mais de humor, de levar a vida um pouco mais leve que o hip hop. O hip hop sempre foi mais pesado. Tá? O funk ele tem uma pegada mais leve, até a batida do funk é um pouco mais alegre, um pouco mais aguda, né? Assim, podemos dizer assim. Tá? E aí a gente volta na discussão do hip hop agora para o funk, né? Porque assim, se o hip hop ele também tem essa questão da sua mercadorização, o funk é um pouco pior, porque ele vem para o Brasil, e aí no Brasil ele é levado para as comunidades, e aí ele é taxado de subcultura, né? Assim, a galera da família tradicional brasileira não pode ouvir uma batida de funk que já vem falar, ih, olha lá, lá vem o funk, né? Lá vem. E aí é associado a coisas assim, bem pesadas, né? Ah, o tráfico de droga, que, enfim. Sendo que, na verdade, não é bem por aí, né? Você tem a categoria do funk proibidão, do funk que faz, que fala sobre isso, mas é da essência do funk. Né? Quando eu estava produzindo, eu estava preparando essa aula para vocês, eu fui ouvir os funks da minha época, né? Eu fui funkeiro, tá, gente? Em algum período da minha vida eu fui funkeiro. E aí eu parei para ouvir o Rap Brasil 1, o Rap Brasil 2, quando eu era adolescente, quando eu era criança, eu era apontado como aquele que estava ouvindo porcaria. Mas eu parei hoje para ouvir, gente, e assim, são letras muito profundas, sabe? Tinha o tom satírico, tinha o tom da brincadeira, tinha os cacófatos da vida, né? Mas eram músicas que, assim, que tinham uma letra que representava determinado elemento social. E aí eu vou abrir um parêntese aqui, rapidinho, sobre essa questão da indústria cultural e da ressignificação disso. Vou usar o exemplo da Anitta. As primeiras músicas da Anitta eram músicas mais, vamos dizer assim, mais populares, música chiclete, né? O Show das Poderosas, aí, enfim, eram músicas mais, vamos dizer assim, da indústria cultural. Me surpreendeu muito, gente, a última música da Anitta, não sei se é a última, que é aquela Girl from Rio. Não sei se vocês viram a tradução dessa música. Eu fiquei impressionado, porque assim, é uma música onde ela quebra vários estereótipos sobre a garota de Ipanema, sobre a menina do Rio. Né? Ela fala assim, que basicamente é o seguinte, a menina do Rio, a garota de Ipanema, que é idealizada pelos norte-americanos, é completamente diferente da mulher do Rio de Janeiro, que vai para a praia ou vai para o piscinão de Ramos, e é outro contexto completamente diferente. Então, muitas das vezes, a pessoa ela precisa vender aquela mercadoria para a indústria cultural, e com isso, depois que ela tem determinado sucesso, ela tem a liberdade dela para poder mostrar o lado real daquela cultura. Tá, gente? Basicamente é isso. Alguma dúvida, gente? Alguém quer fazer alguma colocação? Alguém quer... Eu não, pra mim tá Tá entendi tranquilo, gente? direito. A gente falou um pouco sobre indústria cultural aqui, sobre cultura de massa, cultura popular, que é diferente uma coisa da outra. Alguém teve alguma dúvida? Ficou alguma coisa? Alguém quer fazer alguma colocação? Não? Professor, Sim? a dança é uma linguagem, né, corporal que, inclusive, ultrapassa, né, a língua falada, né? Eu falo como consumidora, né, do K-pop e, assim, por não entender coreano, pegar uma expressão ou outra, justamente o que acho que mais significativa é a dança, né? Dos grupos que acompanham, quando eles lançam um novo trabalho, sem falar que é toda uma forma de consumir a música, consequentemente, a dança, né? Então, assim, bem interessante a gente parar para pensar nesse aspecto, né? O Gui, e você falando do K-pop, assim, eu
No início do ano, eu tô fazendo um projeto na minha escola, que a gente está utilizando a cultura oriental como elemento para poder discutir determinadas coisas da cultura brasileira. E o Deve ter muito aluno gostando. E o K-pop, gente, assim, é sério. Quando a gente. A imagem que eu tinha principal do K-pop era o Psy, né? Aquela musiquinha lá do Sim, que viralizou Gangnam lá em Style, né? 2013, aham. Quando eu comecei a ouvir, principalmente o BTS, eu fiquei impressionado, porque assim, dá para você vender um produto e esse produto ter um significado para as pessoas, sabe? Eu fiquei impressionado, sério. A última música do BTS, que é aquela Permission Identity to Dance. Dance, gente, eles têm uma parte da coreografia que está em língua, está em libras coreano, Sim. né? Não é libras, né? Porque libras é brasileiro, mas está em língua coreana de sinais. Eu fiquei impressionado. Aí eu me gostando só de escutar. Eu fiquei impressionado, sabe? Assim, depois, eu fui estudando com mais profundidade o BTS, principalmente o BTS. É impressionante, né? Assim, dá para você vender um produto e esse produto ter uma representatividade social. Pode falar, Tainá. Não sei se você viu hoje na ONU, né? O carinha que tava fazendo. Você que faz a língua de sinais, sabe? Na telinha. Uhum. Então, ele tava vendo, né? Os meninos fizeram a performance hoje na ONU antes de fazer o discurso, né? Peraí, para tudo. O BTS foi na ONU hoje? Sim. Hoje Eu não vi isso, e ele gente. foi antes, ele já foi. Agora eu vi Já foi a no segunda Twitter, vez. achei muito legal. Caraca, eu não Pessoa, vi isso, tem que gente. ver o Eu tenho que discurso, procurar isso. pessoa. Nossa, velho, o meu olho até encheu, velho, de lágrima. Nossa, É muito que legal loucura, isso. que Eu orgulho. Peraí, então tem mais imagens aqui do que eu. Então, e na hora que foi mostrar, né, a performance deles, e que eles fizeram a língua de sinais, e o carinha que sempre faz, não precisou fazer, então ele até sorriu, o professor, porque ele tá vendo, sabe, a representatividade que o menino tá trazendo. É Ele muito não legal. fez, porque eles fizeram, nossa, ele até começou a rir. É muito legal. E assim, gente, a gente está falando do K-pop, mas, por exemplo, o próprio movimento do funk, enquanto movimento institucionalizado mesmo aqui no Brasil, e o hip hop, ele tem também essa representatividade, só que ele não é tão mostrado justamente por essa discussão de não ser uma cultura erudita, é uma cultura popular. Então, por ser uma cultura popular, ele é mais subjugado. Mas o funk, o movimento do funk, a Furacão 2000, por exemplo, ela tem um movimento social muito grande em cima, gente. Se a gente parar para pensar que, por exemplo, vou usar o exemplo da Furacão 2000, que é mais da minha época, não sei como é que tá isso agora, acho que é Condzilla agora, né? Não sei. Mas assim, a quantidade de pessoas que naquele período da Furacão 2000 viviam de cultura, viviam do funk. Se parar para pensar assim, o funk é uma música, né, uma dança, logo é cultura. Pessoas de comunidades carentes que viviam de cultura. É impressionante, sabe? A gente ter um olhar diferenciado para a cultura popular. A gente está falando de dança como um todo, mas assim, imaginem, por exemplo, os dançarinos da Furacão 2000 eram pessoas de comunidades que viviam de cultura, né? Assim, é muito louco isso. E essa cultura, ela é subjugada pela classe erudita. Pode falar, Tainá. Naquela série Eu, a Patroa e as Crianças, sabe? Aham. Tem um episódio que o Júnior, acho que ele queria rimar, né? Então ele começou a fazer música de ostentação, né? Só que aí o pai dele virou e falou assim que ele tinha que contar sobre a realidade dele, de como as coisas realmente eram, do que pra prestar atenção no que ele quer passar. Eu acho que como antigamente realmente tinha muito funk que falava muita besteira, mas tinha muito funk consciente, sabe? Então acho que por isso as pessoas meio que conservava mais, sabe? Sim, Conservava mais. As pessoas, tipo assim, sim. tinham mais orgulho de falar, caraca, eu sou do funk. Agora não, sabe? Assim, o pessoal usa mais pra ostentação, algo do tipo, postar foto no carro de manhã, coisa assim. Mas, Mas, sabe? Tainá, rapidinho, e até essa questão do funk ostentação, outro dia eu estava vendo uma entrevista, a ideia é passar para as pessoas que elas têm capacidade de conquistar aquilo que está sendo mostrado ali no funk ostentação, entendeu? É uma ressignificação, né? Assim, não é só ostentar por ostentar, né? É ostentar para falar assim, ó, gente,
Tá vendo? A gente trabalha, a gente corre atrás, sonhem aquilo que vocês querem, que vocês vão conseguir. É meio que o BTS fala em grande parte das músicas deles. Né? Não, tudo bem, mas tipo assim, eu acho que antes, igual, agora não são muito, os adultos principalmente, né, não aceitam muito o funk de Sim. hoje em dia. Então, eu acho que pelo fato do funk ser consciente antigamente, sabe, era mais do que o jeito que eles falavam, sabe? Sim. Eles deixavam claro que era, olha, aqui eu tô falando aqui que da onde eu saí, pra onde eu vou, que eu conquistei, assim, assim, assado. Aqui não, agora é mais tipo assim, eu tenho isso, tenho aquilo, tenho aquilo. Não, normalmente não fala, eu cheguei aqui por causa disso, disso. Sim. Acho que por isso que eles aceitam mais o funk antigamente, consciente, por fato de realmente falar, eu cresci em tal lugar, acontece isso e isso agora, sabe? Entendo, Falar mais entendi. politicamente. Mas é muito engraçado, Tainá, porque antigamente, a gente que ouvia funk, as pessoas criticavam a gente da mesma forma que os mais velhos criticam o funk atual. Entendeu? Não sei se entendeu? A música de antigamente que era boa. A música de antigamente, para as pessoas mais velhas, sempre vai ser a melhor música. Entendeu? A cultura de antigamente sempre vai ser melhor. Isso não tem. É cultural. É um ciclo vicioso, né? Entendeu? Imagina a gente, idoso, daqui pra frente, falando, nossa. BTS que era bom, vocês ficam ouvindo isso aí, ó. BTS que Então, era bom. Poesia acústica, nossa, socorro. É porque Entendeu? realmente é Acústico bom, né? BTS, imagina isso, gente. Especial de fim de ano. Já igual Roberto acontece Carlos. isso durante o K-pop, dentro do K-pop. Em 2016, 17, que eu comecei a escutar, tinha gente mais velha que falava que as músicas atuais de K-pop eram horríveis, que bom eram os antigos. Gente, na minha idade, eu falei, gente, pelo amor de Deus. Pois é. Mas, menina, Quem é fez verdade. todo gênero? Nossa, agora, né? É tipo assim, as armas mais antigas, igual, tipo, assim, eu tenho muito. Sim, tem bastante tempo também, né? Só que, tipo assim, as que são mais antigas mesmo, elas sempre falam, nossa, eu prefiro os meninos underground, sabe? Os que não Na tem. época, Pula Crew, o negócio mais assim, por aí. sabe? Big Bang, ai, gente, olha. É por aí. É por aí. Ô, gente, o papo Meu tá Deus, muito passou bom. muito rápido. Acho que a nossa aula hoje foi muito divertida, né? Assim, deixa eu interromper a gravação aqui.